Meus queridos, nós estivemos ontem na Cruzada Evangelística, os jovens estavam bastante lá, e nós jovens, né, Marquinhos, há mais tempo, nós estávamos também caminhando, junto com outros jovens, falando de Jesus. Uma das casas que nós entramos, sentamos com um casal, era um casal novo, de 30 e poucos anos, mas quando nós conversamos com eles, quem nós éramos, missionários, uma equipe de jovens, fazendo um trabalho de evangelização, e nós conversávamos com ele um bom tempo, fazendo o plano de salvação, expondo quem era Jesus, falando do pecado, e nessa conversa eu observava muito que o rapaz, ele tremia bastante, e a sua fala era um pouquinho mais enrolada, devido ao medicamento que tomava. E na conversa ele confessou e falou que ele sofria muito de depressão. Há muitos anos, ele estava ali, né, sempre com medicamentos, sofrendo, e eu aproveitei o gancho e perguntei para ele e para ela: o que você quer? O que você mais precisa? E a surpresa que eu tive, porque eu imaginava que ia dizer: eu quero ficar livre, curado da depressão. Depois de ouvir a palavra, ele disse assim: eu quero Jesus. Eu quero Jesus. E nós continuamos a conversa, porque daí nessa pergunta, por que você quer Jesus, que me intrigou tanto, ele disse: porque se esse Jesus entrar no meu coração e for meu Senhor, a cura será algo automático. A libertação será automático. E foi um casal que abriram as portas para uma segunda visita, para um discipulado lá em Ampere, onde ele pode continuar ouvindo, se rendendo ao Senhor. Mas eu fiz a pergunta porque eu estava meditando e pensando muito nesse texto. Quando Jesus diz a esse homem, né, o que você quer? Você quer ser curado? E aí nós temos uma resposta desse homem. Meus amados, e por isso eu queria perguntar para você nessa noite. Você quer ser curado? Eu não ouvi. Você quer ser curado? Eu vou perguntar do quê? Porque você sabe. Lá no seu coração, você sabe o que você precisa de cura. Talvez algo físico, talvez algo emocional, traumas, medos, incertezas, dores, né? Depressão, ansiedade. Eu não sei o que passa no seu coração. A última música que nós cantamos, né, falava isso: cura o meu coração. E nessa noite Jesus quer perguntar para você: você quer ser curado? Mas, queridos, só que nesse texto vai falar de uma cura maravilhosa. Eu quero abordar primeiramente essa cura desse homem, para mostrar mais uma vez, semelhante ao que nós já falamos para o PH esses dias, aqui, sobre a cura de Jesus é plena e completa. Mas depois eu quero mostrar aqui que às vezes nós estamos diante de Jesus, mas nós não alcançamos essa cura. Porque existem coisas que nós fazemos que nos faz não responder positivamente para Jesus a pergunta dele: quer ser curado? E nós que precisamos, não respondemos positivamente. Por isso, às vezes, não alcançamos aquilo que mais buscamos, que é a cura do nosso coração. A cura daquilo que está nos sufocando, nos oprimindo, tirando a nossa paz, a nossa esperança. Mas primeiro eu gostaria de destacar a cura. Esse homem, fazia 38 anos que ele estava enfermo, 38 anos que ele estava se arrastando. E todo esse tipo de doença era caracterizado por uma frase muito interessante: quem pecou? Foram seus pais ou foram vocês? E no caso, quando era uma doença, uma enfermidade grave de nascença, geralmente se entendia que era uma punição de Deus, disciplina de Deus, dos pecados dos pais que vinha para os filhos. Isso não é bíblico. Isso era uma cultura judaica,
uma cultura dos judeus que eles acreditavam que quando alguém estava enfermo, tinha isso a ver com o pecado do passado. E aquele homem estava lá 38 anos se arrastando. E ia, desde que ele se lembra como pessoa, ia todos os dias naquele tanque de Betesda, que tinha 5 tanques, e no tanque principal ele ficava lá, esperando para quando as águas se mexessem, ele se jogasse naquele tanque. Ele tinha esperança nisso, ele precisava dessa cura. Era uma cura física. Só que por trás dessa cura física tem muitas outras coisas que temos que levar em conta. Esse homem estava ali, 38 anos, homem adulto. Era um homem que estava privado de trabalhar. Ele não tinha condições de trabalhar. E por não ter condições de trabalhar, como em qualquer sociedade, quem não está apto a trabalhar, a conquistar, a produzir, contribuir com o crescimento social, ele é colocado à margem. Ele é jogado de lado. Então ele não conseguia contribuir com o trabalho. Então ele, na sociedade, ele não era ninguém. Mas também, como um homem que estava incapaz de trabalhar, ele também, dentro da cultura judaica, ele não iria conseguir construir um relacionamento com uma mulher, casar, sustentar sua casa, ser o homem da casa, ser o provedor de suas famílias. Ele não tinha esse contato com a esposa. Ele não tinha, possivelmente, talvez, por causa de não estar casado, filhos. Pegar o bebê no colo, a sensação, o sentimento de ser pai, de cuidar, disciplinar, de beijar, de amar, de ver o sorriso do seu filho. Ele tinha esse vazio existencial porque ele não era um homem, ele não era um marido, ele não era um pai, e também os amigos. Eram raros amigos que iam se envolver com esse homem. Porque geralmente uma amizade você quer algo em troca. E aquele homem não podia oferecer nada em troca. Na verdade, o que ele oferecia é dar trabalho aos seus amigos para carregar para cima e para baixo. Diferente daqueles 4 amigos daquele homem, também paralítico, que vão abrir o teto da casa e descer Jesus, que é destacado os 4 amigos como homens de fé. Aqui esse homem estava sozinho. Então esse homem tinha dificuldades a serem curadas. Física, ele precisava andar. Ele tinha dificuldades no seu coração, de sentimentos. Faltava carinho, faltava amor. Essa questão afetiva, essa questão de ter alguém, havia um vazio gigante no seu coração. Sentir útil na sociedade é uma frustração só. Ele não tinha uma expectativa, ele não tinha mais esperança. Talvez os sonhos estavam morrendo, porque a única expectativa era ver o anjo chacoalhar a água daquele tanque e ele se jogar, mas não dava certo, ele não conseguia. Então, quando Jesus vai dizer, levanta e anda, e aquele homem consegue andar, Jesus não está apenas estabelecendo uma cura física, ele está transformando toda a realidade, está transformando toda a possibilidade, está dando novas oportunidades físicas, emocionais, afetivas, sociais, familiar e espiritual. Porque quando Jesus encontra alguém e pergunta, querem ser curados? A cura de Jesus não é só para quem está em primeira mão, a doença física. Mas o encontro com Jesus, ele transforma e trabalha quem nós somos, por inteiro. Os nossos sentimentos, os nossos planejamentos, os nossos relacionamentos, o nosso físico e o nosso espiritual. Essa cura que Jesus realiza nesse homem, ele não tem apenas aquela ação de ele levantar e andar e dizer, uhul, estou andando. É algo a mais. É quem ele é. É o que ele precisava. É a vida dele sendo transformada. Ao ponto que ele sai correndo de lá,
Depois perguntam, quem foi que te curou? Eu não sei, não deu tempo. Eu fiquei tão empolgado, e quando eu olhei, se Jesus já não estava mais lá, esse homem, eu não sei quem me curou, mas quem me curou é algo soberano, porque olha o que ele fez na minha vida. Eu fico imaginando ele chegar na roda das pessoas, se apresentar. Talvez agora ele se colocou na escalação do time de futebol, né, lá de Bethesda. Né? Vai ter que aprender tudo, né? Jogar bola. Talvez agora ele tenha amigos do futebol. Talvez agora ele pode ir em algum lugar da família e piscar para alguma namorada e se encantar com alguém, porque ele trabalha. Ele vai trabalhar, ele vai ter condições financeiras, ele vai piscar para alguém, ele vai se relacionar com alguém, ele pode ser pai, ele pode ser um filho melhor, e aonde ele vai chegar vão ser recebidos diferente, porque agora ele não é mais alguém que está à margem. Ele foi transformado e colocado no lugar para ele viver plenamente a sua vida. E esse viver plenamente a sua vida é graças a Jesus, porque Jesus o curou. E essa cura, meus irmãos, ela já iniciou em nós. Não é verdade? O dia que você teve um encontro com Jesus, Jesus ele começou a transformar quem você é. Primeiro mudando o seu status, de inferno para o céu, de inimigo para filho. Você foi adotado por Deus em Cristo Jesus. Você estava morto e agora você está vivo em Cristo Jesus. E Jesus disse: se você beber da água que Ele der, comer do pão que Ele der, você jamais terá fome ou sede, porque Ele vai fazer transbordar na sua vida a graça dEle, ao ponto de você sobrar, cair e abençoar outras pessoas, porque quando Jesus te encontra, o projeto de Jesus é fazer uma cura plena de quem você é, da sua essência, no seu coração, dos seus sentimentos, na sua vida. Jesus ama você e quer você na plenitude, em tudo que você é. Essa é a graça de Deus, essa é a cura. Mas, de início no texto, esse homem tem dificuldade para receber essa cura. Esse homem está diante de Jesus e tem a dificuldade de entender isso. Como a história é conhecida, Jesus estava passando numa festa, de uma das 3 festas dos judeus, e essa festa atraía uma multidão de gente na cidade. Então, naquele caminho do tanque, passava-se uma multidão de gente que passava por lá e caminho das festas. Mas o texto disse que naqueles 5 tanques, mas no tanque principal, tinha uma multidão de pessoas que eram cegos, coxos, paralíticos, enfermos do grau máximo de ser chamado de escória da sociedade. E aqueles lá estavam esperando algo que eles aprenderam desde criança, um mito, uma lenda, de que a cada tempo descia um anjo do Senhor, chacoalhava a água, e essa água ficava milagrosa, e o primeiro, não importasse a doença, que mergulhasse nessa água, iria ser curado. E essa multidão estava lá, esperando a água se mexer. E eu fico imaginando a cena, todo mundo lá na expectativa. Quando começava a dar um ventinho, ou se que alguém jogasse uma pedra naquele tanque, que fizesse o mexer de águas, imagine a correria e loucura que era. O cego saía correndo sem direção. Ele ficava ouvindo e batia no poste, na árvore, atropelava o outro, né? Quem não conseguia andar tentava se arrastar. Era uma loucura, porque a única expectativa deles era aquele tanque. E toda vez esse homem, ele não conseguia. Até o tempo de se arrastar, alguém se jogava primeiro. Alguém se jogava primeiro. E Jesus para ali para conversar com aquele homem. Os discípulos estão junto, olhando essa cena. Uma multidão de pessoas estão ali também presenciando tudo isso. E os fariseus, os religiosos, que seguiam Jesus de perto para ver o que Jesus estava fazendo, porque queriam condená-lo, matá-lo. Estavam presenciando a cena. E Jesus chega para esse homem e faz a pergunta fundamental. Ei, você, homem, você quer ser curado? E olha a resposta desse homem.
Eu acho que você e eu, que estivesse nessa situação, nós íamos dizer para Jesus: é claro, é o que eu mais preciso, só se for agora, vamos, eu estou com pressa. Sim, Jesus. Mas esse homem, olhando para Jesus, conversando com Jesus, diante de Jesus, Jesus pergunta: você quer ser curado? Ele não consegue focar, centrar, olhar, ver, entender quem era Jesus, ou a situação de que ele estava. Ele diz para Jesus: eu até quero, mas ninguém me ajuda. As pessoas que estão aqui não são solidárias. As pessoas que estão aqui, elas não nos amam. As pessoas que estão aqui, elas não se envolvem com a gente, não tem ninguém para me ajudar. Olha a resposta desse homem: eu não consigo ser curado, Jesus, porque as pessoas que estão ao meu redor, ninguém me ajuda. E pior, me atrapalham. Porque esse homem estava olhando mais para pessoas do que para Jesus. Ele estava contando mais com a ação das pessoas do que com o poder e a ação de cura de Jesus. Esse homem dizia para Jesus: eu até quero, Jesus, eu estou nesse poço porque eu quero. Mas vejam bem, eu me arrasto no chão, e quando eu mexe a água, eu não consigo chegar a tempo. Eu fico olhando para o lado para ver se algum misericordioso me pega no colo e me leva ao tanque. Mas ninguém faz isso. Eu não posso contar com ninguém. Eu não tenho um amigo que vai me socorrer. Eu não tenho uma palavra amiga. Eu não tenho alguém que tem misericórdia de mim. Eu não tenho alguém que me ajuda. Eu não posso contar com ninguém. Então eu não consigo chegar ao tanque. E ainda mais, Jesus, tem um pessoal aqui, que toda vez que eu vou me arrastar, alguns pisam em cima de mim. Alguns me chutam, outros me dão pancadas, porque além de ninguém me ajudar, tem um povo aqui que fica me atrapalhando. E quando eu consigo chegar perto, vem alguém e me atrapalha, porque pula antes. Esse povo, além de não ajudar, atrapalha a minha chance de ser curado no tanque. Por isso eu não consigo ser curado. Você conhece pessoas assim? Que você apresenta Jesus para ela, que você lê a Bíblia com ela, que você traz ela para a igreja, que às vezes ela congrega nessa igreja, que todos os cultos, toda a reunião da SAF, toda a reunião da UPH, toda a reunião de oração é cristocêntrica, fala-se de Jesus, e Jesus está perguntando para ela assim: você quer ser curado? Você quer ser curada? Mas no coração dela ela diz assim: não consigo. Aqui na igreja ninguém me ajuda. Aqui em Chupinzinho ninguém me ajuda. As pessoas não me levam. As pessoas não carregam o meu peso. As pessoas não me ajudam. Pior, né? Tem um pessoal aqui da cidade, daqui da igreja, que ainda me dá um chute. Ainda me olha com cara feia. Ainda não me dá bom dia, boa tarde ou boa noite. Ainda não dá um sorriso bonito para mim. Como que eu vou receber essa bênção se as pessoas não me ajudam e me atrapalham? Você entende que ela tem acesso a Jesus? Você entende que hoje as pessoas, por causa de Cristo, têm acesso a Jesus? O véu que nos separava não separa mais, o véu se rasgou. Isso quer dizer que quando você fala com Jesus, Ele te escuta. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. Você tem acesso direto a Deus. Você tem acesso direto a pedir socorro. Você tem acesso direto ao Senhor que cura. Você tem acesso direto ao Senhor que abençoa. Efésios capítulo 1 diz assim que Deus já preparou as bênçãos espirituais na região celestiais, está pronto a derramar no decurso do tempo, mas nós não pedimos, nós não batemos, nós não procuramos, nós não encontramos, nós estamos sempre capengando, sempre sofrendo, sempre com aquela síndrome de Hart. Só os mais velhos entendem essa história, né? Hart era uma hiena
que em vez de ficar sorrindo, um desenho, ficava dizendo: ó vida, ó céus, ninguém gosta de mim. Nós temos essa síndrome de que nós paramos, olhamos para as pessoas. Nós queremos que as pessoas nos carreguem. E quando elas não fazem isso, nós dizemos: está vendo? Elas nos atrapalham. E eu guardo isso no coração. Eu coloco isso na minha vida. E eu uso isso como uma desculpa para dizer: eu não consigo. Não dá para mim esse tipo de fé. Porque nós não conseguimos olhar para Jesus. Porque quando nós olhamos para pessoas, nós nos frustramos. Quando nós olhamos para as pessoas, nós nos decepcionamos. Quando nós olhamos para a pessoa, nós colocamos expectativas, e elas não são respondidas. Quando nós esperamos que as pessoas sejam aquela referência, e aquela pessoa erra, nós caímos juntos. Porque nós às vezes somos presos a pessoas, presos à ação de homens, e esquecemos de olhar para Jesus. Então aquele homem estava respondendo: Jesus, eu até quero ser curado, mas não dá não. Porque eu olho para as pessoas, e as pessoas não conseguem ser meu Salvador. Não conseguem me socorrer. E aí nós vamos definhando na fé. Nós vamos endurecendo o nosso coração. Nós vamos nos afastando da comunhão com Deus, porque nós olhamos para as pessoas. E Jesus, que está acessível na nossa frente, está perguntando: ei, precisa de cura? Você quer ser curado? E nós não fomos curados. Por isso que talvez você e eu, nessa noite, temos mágoas no coração. Nós temos raiva no coração. Nós temos dificuldade em perdoar alguém, em receber alguém, em aceitar alguém, ou de pedir perdão para alguém. Às vezes nós temos um coração que nós cantamos agora, fechamos os olhos e louvamos a Deus, mas quando colocamos a cabeça no travesseiro, nós estamos com o coração amargurado, com rancor, triste, brigado com alguém, com dificuldade com alguém, distante de alguém, porque nós não conseguimos nos relacionar com pessoas, porque nós olhamos muito para ela, e não para o Senhor Jesus. Mas quando o Senhor Jesus nos encontra, Ele nos ensina o perdão, Ele nos liberta da amargura, Ele nos faz consertar as nossas vidas, Ele faz a gente pedir perdão, ser perdoado, restaurar comunhão e se envolver e amar pessoas, apesar de sermos tão ruins, tão falhos uns com os outros. Só Jesus consegue trabalhar no nosso coração. Mas quando nós olhamos para Ele e não para pessoas, porque pessoas nos atrapalham e nos afastam de Deus. Outra coisa que está na resposta desse homem, ele diz assim: olha, quando eu olho para as pessoas e ninguém me ajuda, como que agora então, se ninguém me ajuda, como eu vou conseguir entrar nesse tanque? Porque ele estava diante de Jesus, mas ele queria algo mais. Ele precisava ver o anjo. Porque a lenda, o mito, a história é que a cada tempo um anjo descia de lá. E ele queria ver o anjo. Ele estava diante de Jesus, mas Jesus, calma aí, mexeu a água, será que é o anjo? Jesus, sossega aí, está ouvindo um barulho, será que o anjo chegou? Porque aquela lenda de que uma cura milagrosa daquela água, algo sobrenatural, a ação do anjo na água, no tanque, era algo de cura. Então ele queria esse tanque, ele queria esse anjo, ele queria essa experiência sobrenatural, mas Jesus estava na frente dele, estava dizendo: Jesus, calma aí, que eu preciso de mais, eu quero mais. Só Jesus não é suficiente. Se você for estudar a carta aos Hebreus, todo o livro, você vai ver que o tema principal é a suficiência de Cristo. Porque o autor está escrevendo aquela igreja, porque aquela igreja tinha uma dificuldade por causa do judaísmo. Aquela igreja estava dizendo assim: nós cremos em Jesus, mas guardamos o sábado.
Nós cremos em Jesus, mas nós vamos cumprir a lei. Nós cremos em Jesus, mas queremos ver os anjos. Nós cremos em Jesus, mas queremos voltar ao templo do Antigo Testamento e matar o cordeiro. Nós cremos em Jesus, mas queremos a bênção do sumo sacerdote. Nós cremos em Jesus, mas porque Jesus não era suficiente para eles. Ele queria uma experiência a mais. E essa necessidade de um poder sobrenatural a mais impedia esse homem de responder e falar com Jesus, dizer: sim, Jesus, eu quero. Porque ele estava com coceira no ouvido, estava pego ao mito e à lenda do sobrenatural e deixando Jesus no natural, apenas mais um homem falando com ele. Você também conhece pessoas assim? Que quer ver pisca-pisca, Gasparzinho, né? Quer ver as coisas, raio do céu. Nós estávamos quinta-feira lá em Mangueirinha, num dos nossos campos missionários. E lá tem 12, 14 adolescentes, criança para adolescentes. E eles estavam lá assustados, mas curiosos. E um deles disse assim: pastor, sabia que teve uma aparição na Coamo? Quem trabalha na Coamo, cuidado, hein? Estava tendo visagem lá. Apareceu uma mulher pedindo socorro e dando uma visagem, e era um espírito. E eu perguntei: mas vocês foram lá ver? Ah, nós fomos. E estava cheio de gente para ver. O povo estava lá para querer ver a mulher de branco dando uma visagem, chamando: ei, vem aqui. Eu sou doido de um negócio desse? Vou correr disso, né? Mas o povo estava lá, porque talvez ver uma visagem, uma aparição sobrenatural é interessante. Mas quando se apresenta Jesus e diz: vem para um culto? Não quero. Tem um casal que eu evangelizei o marido se rendeu a Jesus, mas a esposa é espiritualista. Ela crê em mergulhar num tanque de água, ela crê em abraçar árvore, ela crê em cristais, ela crê em a posição do sol do cachorro, ela crê em muitas coisas místicas. E consegue crer em coisas, sim, absurdas. Mas Jesus, ela não crê. Ela não crê em Jesus. Mas essas coisas que agradam os nossos ouvidos, as nossas curiosidades, de algo sobrenatural, de ver, ter visagens, isso eu quero. Porque esse homem estava preso ao quê? A um mundo ensinado de milagres e sobrenaturais, que não é o que a Bíblia ensina. Paulo chama de coceira no ouvido. Ele estava com quem podia curá-lo, mas ele queria ver o anjo no tanque. Às vezes nós deixamos o simples, que é Jesus. Às vezes nós deixamos o que o João escreve na sua carta, lá, a simplicidade do Evangelho, a simplicidade de Cristo, porque a gente quer mais. A gente quer mais. E aí, esse querer mais, fecha os nossos olhos para falar na simplicidade do quê? De orar e falar com Jesus, Ele nos responder. Nós estávamos no encontro da UPH em Coronel esses dias. Nós fizemos um culto. Estava um rapaz lá, que ele é o pedreiro, que está trabalhando lá em casa. E ele não é evangélico. De repente, após o culto, um dos nossos homens empresários deu o testemunho de como que é a vida na empresa. E ele resumiu uma frase bem simples, dizendo assim: olha, lá na empresa, chega na segunda-feira, tem coisas que eu não consigo resolver. Eu chamo o supervisor e a gente vai orar dizendo: Jesus, nos ajuda, porque nós não sabemos como resolver. Simples assim. E ele nos ajuda. Sabe o que impactou esse homem? Que no outro dia, lá em casa, estava conversando com ele, a frase dele assim: uau, o que me chamou a atenção é que vocês são simples. E nós complicamos as coisas, porque vocês creem em Jesus, e vocês oram para Jesus, simples assim, e Ele responde. É uma fé simples.
Mas nós complicamos tanto, porque queremos ver tantas coisas, esquecemos da simplicidade, da intimidade, da vida prática com Jesus, porque nós somos presos às coisas que o mundo ensina de sobrenatural. Então, primeira coisa que impedia ele, olhava para as pessoas. Segunda coisa que impedia ele de falar sim para Jesus, é de que ele estava preocupado com os anjos e não com o Senhor. Preocupado com as lendas e mitos, né? Como diz o povo por aí, né? Na modinha gospel, né? Os Miguelzinhos da vida, The King, The Power, The Best, que vai sair. E aí vejo crianças jovens fazendo. Eu fui numa casa visitar, casa de crente, o filho estava lá na sala jogando o ioiô, falando The King, The Power, The Best lá, porque isso é uma frase gospel. Porque é isso que chama a atenção. Mas Jesus, na sua simplicidade, nós não conseguimos ver. Então esse homem não conseguiu ver isso. Somente quando Jesus dá a ordem. E essa ordem é dizendo para o homem: ei, pare, preste atenção, olha para mim, eu vou determinar, levanta e anda. Nessa exortação, numa frase mais firme, numa frase mais dura, que o homem vai parar, vai reconhecer, vai ver que há autoridade. Esse homem é curado. Porque a simples pergunta não era o suficiente. Você quer ser curado? Não é o suficiente. Jesus tem que agir. O Tiago falou agora há pouco. Se nós não aprendermos a nos dobrarmos perante o Senhor, Ele vai fazer você se dobrar. Porque às vezes Ele pede: ei, se renda a mim. Ei, sirva. Me aceite, viva comigo. Mas nós não conseguimos responder positivamente, porque nós estamos olhando para tantas coisas. Ele quebra o nosso coração, para que você se renda ao Senhor. Esse homem é curado, e vai ter uma vida restaurada. Mas tem uma terceira coisa, que não tem a ver com a resposta desse homem. Tem a ver com os judeus. Após ver essa cura, após ver algo maravilhoso, eles conversam com o homem, perguntando: o que aconteceu? Está andando? Está curado? Quem foi? Foi esse Jesus mesmo? O homem, depois de reconhecer Jesus, vai falar: foi Jesus. Os religiosos, após verem algo fantástico acontecer, após esses judeus verem o homem que estava se rastejando, andando, correndo, eles não conseguem ver a graça, o poder de Jesus, porque estão preocupados com a religião. Esse Jesus curou no sábado, e não é digno de carregar o leito no sábado, porque ele está quebrando uma regra da nossa igreja, ele está atrapalhando um sistema da nossa religião, ele está muito atrapalhando. Vamos matar esse Jesus, porque ele está trazendo esse povo contra os dogmas eclesiásticos dos judeus. Olha só, os homens, em vez de estarem felizes da vida, porque alguém foi curado e restaurado, alguém foi transformado, alguém foi inserido agora na sociedade, eles estavam preocupados que ofenderam a sua igreja, a sua religião. E por causa de serem o coração e os olhos na igreja e na religião, eles não conseguiam olhar para Jesus. Eles não conseguiam se aproximar para Jesus, porque o seu coração era dogmático, era legalista, era religioso, e não conseguia se render a Jesus. Meus amados, eu e você, nós somos chamados, para a gente terminar, para olharmos para Jesus. E Jesus está mais uma vez perguntando para você: você precisa de cura? Mas nós só conseguimos responder positivamente quando nós focarmos em Jesus, quando nós olharmos para Jesus, quando nós nos rendemos a Jesus, quando nós orarmos em nome de Jesus, quando lemos a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus, quando nos reunimos como igreja para adorar o nosso Deus por causa de Jesus, quando nós vivemos uma vida focada em Cristo, é a nossa resposta para Deus dizendo: sim, eu quero ser curado. Pois o sangue de Cristo é suficiente,
não só para perdoar os nossos pecados e nos levar para o céu. É para tratar de tudo que nós precisamos hoje, em todas as áreas da nossa vida. Aonde o pecado tocou, o sangue vai lá e conserta. Aonde o pecado estragou, o sangue vai lá e reforma. Aonde há falta de esperança, Jesus traz a esperança. Por isso nós temos que aprender a não focar em homens, a não focar em lendas e mitos sobrenaturais, a não sermos religiosos demais, legalistas, e aprendermos a olhar para o Senhor Jesus. Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é que conquistou na cruz o direito sobre a nossa vida. E é para Ele, por Ele, que nós devemos viver, e viver para a glória de Deus, a glória do nosso Senhor. Eu queria dizer mais uma vez, tem algo em você, no seu coração que precisa de cura? Eu queria orar com você. Eu queria orar por você, sobre essa cura. Mas eu vou orar em nome de Jesus, porque quem derrama essa cura, não sou eu. É o Senhor Jesus, que está aqui hoje dizendo para você, precisa de cura? Então vamos ficar em pé. Pai querido, a Tua palavra nos ensina de que o Senhor Jesus é poderoso, de que Ele não é um homem qualquer, Ele é um homem, Ele é Deus, a Sua palavra tem poder, e Jesus caminhava em aldeia, cidade em cidade, anunciando o reino, curando as pessoas, mas não só curando fisicamente, restaurando vidas, transformando pessoas, salvando pessoas, saqueando o inferno e colocando as pessoas no reino da graça. E no dia a dia, ó Pai, essas pessoas precisam de cura. Deus, eu não sei o que cada um aqui precisa, o Senhor conhece o coração. O Senhor sabe que precisamos de cura física. Derrama, ó Pai, a restauração física. Faz o tratamento com o toque do Senhor, ou através de um médico, mas faça grandes coisas. Mas eu não sei, Deus, se a cura é emocional, se a cura é a falta de perdão, se a cura tem a ver com algo familiar, questão financeira, algo do passado, medo, incertezas, ansiedade, depressão. Eu não sei, ó Pai. O Senhor conhece cada vida. Eu clamo ao Senhor, ó Pai, que essa pergunta alcance o coração e mente de cada um dos teus servos, para que o Senhor possa curar esse povo, para que o Senhor possa restaurar o coração, para que o Senhor possa dar esperança, dar alegria, dar direção, dar a paz que vem do Senhor. Ó Pai, nós precisamos da cura do Senhor. Nos ensina a olharmos para Jesus e não olharmos para o lado. Nos ensina diariamente a focarmos em Jesus e crermos na suficiência de Cristo, para que possamos viver abundantemente, ter vida abundante no Senhor, Pai. Que essa semana que vai iniciar, cada trabalho, cada família, cada estudo, cada escola, que o Senhor possa ir à frente, conduzindo, preparando, cuidando, para que possamos ter a proteção do Senhor, o cuidado do Senhor, mas também que, se passarmos por dificuldades, possamos olhar para Jesus e encontrarmos forças para vencer cada obstáculo, cada dificuldade. Venha nos socorrer, Pai. Venha nos abençoar, eu peço, Pai. Em nome santo de Jesus. Amém.